Olá, queridas irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntas compartilharmos a palavra de Deus. A mensagem de hoje, ela tem como título sobre as falsas soluções na vida. E ela faz parte de uma série de meditações cujo título é Sobreviver. Alguém já fez o caminho, do pastor Charles Booker Portes. E hoje nós iremos meditar no seguinte verso bíblico. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Êxodo 8, capítulo 25. Oremos. Querido Deus, a sua palavra foi aberta. Fale conosco agora. Traga as pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Sim, Faraó autoriza o povo a adorar, a oferecer sacrifício, porém com uma condição, que fosse no Egito. Sabe, queridas, no dia 28 de novembro de 2016, uma tragédia aconteceu. O voo Lamia 2933, que levava atletas, equipe técnica, alguns membros da diretoria do clube chapecoense, além de jornalistas e outros tripulantes, caiu bem próximo ao aeroporto de destino na Colômbia. Era madrugada no Brasil e o país amanheceu sem palavras diante do ocorrido. Meses mais tarde, as primeiras impressões começavam a indicar o que depois seria confirmado pelos relatórios. E, pasmem, a aeronave caiu por falta de combustível. Alguém arriscou e uma ou mais pessoas permitiram concessões. Regras foram quebradas e um preço muito alto foi pago. Às vezes, algo parece inocente, vantajoso e pode até dar certo por um tempo, mas um valor será cobrado em dia e hora não marcados. Muitas tragédias não são resultados de uma única decisão. E, quando olhamos para trás, revela uma série de permissões constantes que promovem uma atitude cada vez mais audaciosa. Diante de resultados positivos e tentativas de sucessos anteriores, o coração ganha confiança para ser cada vez mais transigente em arriscadas escolhas. Muitas vezes, né, essa vida no limite só encontra um fim quando a mente anestesiada tromba com a catástrofe assoladora. O texto inicial mostrou o povo de Deus no Egito recebendo a proposta de fazer concessões. Faraó percebeu que o desejo do povo em relação a adorar a Deus era firme. E acredito que ele pensou: se não é possível evitar o desejo pela comunhão, a estratégia de domínio do inimigo pode seguir um caminho astutamente diferente. Pensando na proposta feita ao povo, em palavras claras e objetivas, percebe-se que o tom era o seguinte: vocês podem adorar ao seu Deus,
Mas faça isso aqui no Egito. Faça isso do meu jeito. Você pode cultuar ao seu Senhor, mas não precisa abandonar esse lugar. Você pode continuar adorando o seu Deus, mas aqui, do jeito que nós adoramos, vamos pensar assim. E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas concessões que às vezes fazemos com relação à adoração. Primeiramente, por que estamos aqui? Por que estamos vivendo neste mundo? Por que estamos hoje na situação em que estamos? Vou contar uma pequena história. Era uma tarde de sábado e Jonas, Vander e Tiago ouviram de suas mães que podiam andar de bicicleta, jogar quarteto ou visitar o pomar da tia Luísa. E eles fizeram a escolha. Vamos visitar o pomar da tia Luísa. E depois de conversarem um pouco, indo em direção ao pomar, decidiram mudar a rota, acrescentando outra opção. Eles resolveram conhecer uma cachoeira que não ficava muito longe da casa da tia Luísa. A desculpa era de apenas decorar o caminho para voltarem em outra oportunidade. O barulho era cada vez mais forte e aquele som daquelas águas vinha aos ouvidos deles e num piscar de olhos, os três já estavam dentro d'água. Ao desbravar um lugar desafiador, Vander escorregou por causa do limo na pedra e, para não cair, segurou firmemente uma espécie de bambu bem fino. E sabe qual foi o resultado? Um corte profundo, 5 pontos e um grande castigo para os três. Porque às vezes desejamos justamente o que não está disponível. Todo o caos que conhecemos neste mundo entrou por um caminho que quase sempre se repete. Eva se afastou de Adão, foi para uma região de risco, deu espaço para um diálogo indevido e foi enganada pela serpente. Lá em Êxodo 3, nós vemos essa história. Não olhe para o gênero ou mesmo para as ações específicas. Foque no processo. Damos passos que alargam as opções, flertam com as possibilidades e, consequentemente, caímos. Veja o que diz Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Sabe, queridas, um dia o sábio Salomão disse o seguinte: pondere a vereda dos teus pés. Em outras palavras, significa avaliar antes de dar os passos, porque alguns caminhos são de morte. Olha o que diz Provérbios 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. No livro A Ciência do Bom Viver, página 427, a autora americana Ellen White, ela faz a seguinte afirmação:
Nossos primeiros pais foram induzidos ao pecado mediante a condescendência com o desejo de conhecimento que lhes fora vedado por Deus. Procurando adquirir esse conhecimento, perderam tudo quanto valia a pena possuir. Olha, atente para isso, amadas. Se Adão e Eva nunca houvessem tocado a árvore proibida, Deus lhes haveria comunicado conhecimento sobre o qual não haveria pousado qualquer maldição de pecado. Conhecimento que lhes haveria trazido perpétua alegria. Tudo quanto eles obtiveram por dar ouvidos ao tentador foi o relacionarem-se com a ciência do pecado e seus resultados. Por sua desobediência, a humanidade foi afastada de Deus e a terra separada do céu. Isso é uma frase, é um texto muito profundo. Por querer ser como Deus, conhecer, ter conhecimento como Deus, Adão e Eva experimentaram uma das piores sensações, a separação de Deus. E, consequentemente, experimentaram a morte. Sabe, perdemos muito por algo que não pode e nunca poderá ser comparado com o perfeito de Deus. Hoje, pessoas trocam casamentos, amizades, alegria, vida cristã, dentre outras coisas. Estão sendo negociadas por conquistas que, no desenrolar da história, já nos fizeram ou nos farão ver que não valeram a pena, ou que não valerão a pena. A boa notícia aqui é que, desde que houve a primeira concessão, e por consequência, toda a tristeza que conhecemos, tudo pode ser diferente mediante Jesus. Romanos capítulo 5, verso 6 a 8 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, queridas, por que estamos vivendo a vida desse jeito aqui neste mundo, com tantas coisas ruins? Consequência de uma escolha errada. O inimigo ainda hoje tenta colocar diante de nós muitas opções que nos leva ao próximo tópico desta mensagem de hoje. As muitas portas para se adorar. Sabe, hoje também o inimigo coloca muitas opções para adorarem a Deus. Conta-se uma experiência de um pastor adventista que ele entrou num shopping para comprar um presente para sua esposa. Ele estava usando uma camisa do Clube dos Desbravadores. E a atendente logo perguntou para ele: você é um pastor? Bondosamente ele respondeu que sim. E ela o surpreendeu dizendo que a presença dele ali poderia significar uma resposta de Deus. Ela explicou que estava buscando uma igreja. E prontamente o pastor lhe disse: então você encontrou. Quando o pastor começou a falar sobre os horários de culto e a localização dos templos, né? Ela fez uma pergunta: mas sua igreja é aquela que diz que não podemos fazer nada?
O pastor lhe disse que não, e que na igreja dele, quem manda é a Bíblia, e ela diz o que precisamos fazer. A atendente sorriu e explicou melhor a pergunta, informando para o pastor que estava buscando uma igreja que se enquadrasse à sua rotina de vida. Por mais estranho e talvez até cômico que pareça, esta atendente teve uma sinceridade que às vezes algumas de nós não temos, e alguns também não têm. Ela estava buscando algo não que mudasse a sua rotina ou a sua vida, e que não interferisse tanto no seu dia a dia, na sua vida mesmo. Sabe, queridas, Caim foi precursor do que almejam essa religião adaptada. Foi o primeiro a construir outra possibilidade de adoração. Lá em Gênesis 4, capítulo 4, você encontra essa história, esse episódio. Caim abriu uma porta para a adoração, adaptando os conceitos e suas atividades, modificando os elementos para favorecer seu contexto de vida. Caim não quis ter o trabalho de buscar um animal para sacrificar ao Senhor. Ele quis oferecer o fruto da terra que ele cultivava. Caim tivera, como Abel, a oportunidade de saber e aceitar estas verdades. Não foi uma vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não foi eleito para ser aceito por Deus e o outro para ser rejeitado. Deus não escolheu isso. Abel escolheu a fé e a obediência. Caim, a incredulidade e a rebeldia. Nisto consistia toda a questão. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o final do tempo. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. Patriarcas e Profetas, página 41. Sim, Caim, por suas próprias forças, buscou a salvação. E nós precisamos ter cuidado. Sejamos sinceras. O que eu e você estamos buscando? A Bíblia deve se ajustar às nossas realidades ou nós devemos nos ajustar às verdades bíblicas? O pensamento relativista aplicado em muitos conceitos da palavra de Deus costuma indicar certa intenção ou favorecimento, uma espécie de explicação que inutilmente aplacará a consciência dos que fazem concessões em favor de necessidades pessoais. Estamos pegando a Bíblia e adaptando as nossas escolhas erradas. Somos nós que precisamos nos alinhar à palavra de Deus. Então, que essa seja a disposição do nosso coração. Precisamos nos alinhar à palavra e não a palavra se alinhar à nossa vontade. E para isso, amadas, passamos para o terceiro foco: sacrifício vivo. Precisamos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Porque fazer a vontade de Deus num mundo que anda totalmente na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina,
Não é fácil. Em uma daquelas conversas que só se tem com amigos, Silas disse para Antônio: tenho uma aflição no coração. Tudo em mim pede para fazer algo que fere os princípios da palavra de Deus. Na conversa que se seguiu, ficou muito claro para Antônio quais eram os desafios do seu amigo. E eles decidiram, então, orar juntos, não só naquele momento, mas ao longo de um tempo indefinido, enquanto entendessem ser necessário estarem em oração por aquela vida. Essa primeira conversa de Silas e Antônio ocorreu em 2005 e até hoje, mesmo eles estando distantes geograficamente, eles se mantêm o compromisso de orarem um pelo outro. E exatamente agora, em 2024, a necessidade permanece. E em todas as oportunidades de diálogo, Silas afirma para o amigo que permanece fiel à vontade de Deus, vivendo um dia de cada vez na presença do Senhor. Sabe, queridas, essa é a chave para o sucesso: andar na presença do Senhor, viver um dia de cada vez na presença de Deus. Um dos textos mais significativos na Bíblia sobre a adoração pode ser visto nas palavras de apelo do apóstolo Paulo, em que ele roga que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Esta é, sem dúvidas, um dos convites mais profundos no que se refere à entrega de um adorador. Sacrificar nosso corpo em vida significa deixar de fazer o que talvez seja um desejo vibrante para fazer o que ele quer. Aqui é proposta uma adoração com base na razão, evidenciada nas escolhas, na disposição de não se conformar com este mundo, experimentando sempre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, capítulo 2. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 582, existe a seguinte citação: não devemos apegar-nos aos nossos próprios caminhos, nossos próprios planos, nossas próprias ideias. Devemos ser transformadas pela renovação de nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os pecados que nos assediam devem ser vencidos e, assim, nossos maus hábitos, disposições e sentimentos errados devem ser desarraigados e, pelo Espírito de Deus, gerados santo temperamento e emoções. Os hábitos maus, quando encontram oposição, oferecem a mais vigorosa resistência. Mas, se a luta é mantida com energia e perseverança, eles podem ser vencidos. Amadas, assim como para mim não é fácil, eu acredito que para vocês também não seja. Buscar a Deus na madrugada, fazer um jejum, deixar muitas das vezes de fazer aquilo que nos agrada, não é fácil. É uma luta, mas a palavra, ela é clara ao dizer aqui, olha, que os hábitos maus,
Quando encontram oposição, eles oferecem a mais vigorosa resistência. Mas se a luta é mantida com energia e perseverança, eles podem ser vencidos. Mas ainda assim, diz mais, disposições e sentimentos errados podem ser abandonados pelo poder do Espírito de Deus. Podem ser gerados santo temperamento e emoções. Sim, queridas, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, podemos ter um caráter, maus hábitos, temperamentos, emoções transformadas pelo Espírito de Deus. O que é mais fácil, ser sacrifício morto ou vivo? Essa pode ser uma questão particular, mas pode nos ajudar a pensar no assunto. A diferença está em quantas vezes teremos que dizer não para nós e sim para Jesus. No sacrifício morto, será apenas uma vez. Morremos pela opção de escolher a morte pela palavra de Deus, mas após essa decisão não haverá mais vida, não haverá mais luta. Muitos são os mártires que valorosamente amaram mais a Cristo do que a sua própria existência. Mas pensando agora em nós, os que estamos vivos, que ainda não fomos desafiados quanto à morte, como fica a dinâmica do sacrifício? Eis o nosso desafio, amadas. Dizer sim para nosso Senhor todos os dias, em cada ocasião e circunstância, e sacrificar a nossa vontade em favor da vontade do Criador. Eis aí uma luta que não é fácil. Sacrificar a nossa vida, as nossas escolhas, em favor da maior escolha que Jesus nos convida a fazer. E para concluirmos, quando notarem que você decididamente quer entregar a vida para Deus, é possível que propostas perigosas surjam no seu caminho. Um convite a concessões através de releituras da palavra, geralmente poluídas por uma relatividade que, em essência, é, antes de tudo, rebeldia, vai aparecer na sua vida. Infelizmente, hoje, muitos dos jovens, muitos dos nossos filhos, relativizaram a palavra de Deus e se afastaram do caminho do Senhor. Devemos dizer para o mundo que somos templos vivos do Senhor. Devemos informar todos os dias para as nossas vontades e desejos que, apesar disso, nossas escolhas subirão aos céus como cheiro suave a Deus. Você e eu pertencemos a Ele, pois fomos compradas pelo precioso sangue de Jesus. Então, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Sim, queridas, sacrificai o nosso corpo a Deus através das escolhas que fazemos. Eu e você escolhemos estar aqui na madrugada buscando ao Senhor. Que mais pessoas também escolhem estar diante de Deus. Não porque somos melhores, não, pelo contrário, é porque reconhecemos que não somos. É porque reconhecemos que só conseguimos ter um caráter de Jesus se buscarmos poder no Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas acham que são melhores porque
jejuam porque acordam na madrugada, porque oram 3 vezes ao dia, e por aí vai. Mas não, queridas. A maioria das pessoas que fazem isso é porque reconhecem que são pecadoras, reconhecem que não têm forças para fazer a vontade de Deus sozinhas, porque sabem que nada disso pode trazer a salvação, mas somente o poder, o sacrifício de Jesus na cruz pode nos dar a salvação. E por isso queremos ser semelhantes a Jesus, e aí buscamos a Deus de maneira mais intensa, porque queremos, precisamos ter o caráter de Jesus. Que hoje eu e você ouçamos a voz de Deus e busquemos fazer a sua vontade. Coloquemos no altar do Senhor a vida dos nossos filhos, a vida daqueles que Deus nos colocou a tamanha responsabilidade de, como mães, criá-los nos seus caminhos. Irmãs, as escolhas dos nossos filhos depois que eles crescem não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é criá-los no caminho do Senhor. Depois que eles crescem, é interceder pela vida deles, clamar, suplicar a Deus pela salvação deles. Mas as escolhas são deles. Que o Senhor nos abençoe. Que eu e você encontre fé, confiança, perseverança nesse Deus, para continuarmos firmes no propósito de sermos semelhantes a Jesus e aclamar pela salvação dos nossos filhos. Esse é o nosso propósito. Mães que clamam pelos filhos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Paizinho querido, o Senhor falou conosco nesta manhã. Que venhamos, Senhor, a sermos firmes na escolha que fizemos, de não desistirmos em meio às lutas e às tentações que sobrevêm sobre a nossa vida. Que a Tua palavra seja o nosso guia, que venhamos a decidir a fazer a Tua vontade, mesmo que não esteja de acordo com a nossa, mesmo que não seja confortável para nós. Que venhamos a fazer o Teu querer, hoje e sempre. Receba a nossa adoração. Continue conosco agora no decorrer desta vigília. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigada, queridas. Fiquem na paz. Que Deus abençoe e até uma próxima.